Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos aqui hoje para um react raiz, segurando o notebook aqui do lado, um vídeo de quase 10 minutos do canal Meteoro Brasil, intitulado Mistérios. Ciro Gomes desapareceu. Eu até ia evitar entrar nesse assunto aqui, mas eu não aguentei não. Vamos fazer o react aqui, ponto a ponto mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, vou colocar aqui para dar uma acelerada o vídeo na velocidade de 1.25, é só para vocês não estranharem por aí. Vamos lá então começar aqui com o que o Álvaro Borba vai trazer para nós. A manchete é: partido de Ciro Gomes faz de tudo para que ele apoie o Lula ativamente, mas o Ciro continua sumido. Você viu este homem? Este homem foi visto pela última vez em Sobral, no dia 4 de outubro. Quem souber seu paradeiro, por favor, informe, porque há muita gente preocupada. E olha, esse é um tipo especialmente preocupante de ausência mesmo, né? O Ciro Gomes, ele é uma liderança política importante, ninguém vai negar isso. E o momento político brasileiro é importante. Então, o normal seria ele estar participando de maneira mais ativa. Só que não. O Ciro Gomes, ele saiu do primeiro turno de 2022 com a pior votação que ele já teve numa disputa presidencial. Foi um resultado horrível, mas previsível, porque foi uma campanha desastrosa, tentando conquistar um eleitor de direita com um plano, sobretudo econômico, que, se executado, estaria à esquerda de qualquer coisa que o Brasil já fez. Ainda assim, o cara conseguiu 3,5 milhões de votos. Não é pouca coisa, porque numa disputa apertada, isso importa muito. O Ciro sabe disso e tá aí ele falando com o eleitor no dia 4. Opa, antes de mostrar o trecho do Ciro falando com o eleitor no dia 4 de outubro, aqui fica assim, meio que o pessoal já está começando a entender que a situação para o Lula não está tão favorável e fácil quanto parecia lá atrás. E aí já tem muita gente na internet, eu até fiz um tweet de um lulista em setembro falando: Ciro, vai para Paris, você não faz diferença. E agora tá lá já: se o Lula perder, a culpa é do Ciro. Já tem muita gente tentando colocar de maneira sutil essa possível, derrota do Lula, já colocando isso na conta do Ciro. A pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana, traz ali o seguinte: dos 3% de votos que o Ciro teve, segundo esse instituto, essa semana, porque isso aqui oscila muito, 41% dos eleitores de Ciro declararam voto agora no Lula, 22% Bolsonaro. Ai, mas que absurdo. Sim, tem eleitor que votou no Bolsonaro em 2018, não quis votar mais e queria outra alternativa, viu, no Ciro. E num segundo turno sem o Ciro, sem outra alternativa, não vota no Lula, tem brincado aqui, nem pintado de verde e amarelo, vota pro Bolsonaro. Então isso aqui acontece. E a Simone Tebet tá aí 24 horas agarrada com o Lula, 19% dos votos dela indo para Lula, 13% para Bolsonaro. Então, isso aqui, essa coisa do pode fazer diferença, é mais uma tentativa de tentar colocar uma possível culpa da derrota no Ciro, ignorando aqui, eu quero aguardar para ver o que eles vão falar dos inúmeros erros da campanha do PT. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Aí o PT erra de forma absurda, ignora o antipetismo gigantesco, e aí eles vão querer colocar depois a culpa em Ciro Gomes. Quando eu falo eles, não é nem ele em específico, não. É meio que é quem nunca aceita que o PT tem culpa no cartório. De outubro. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Não declarou apoio ao Lula, não citou o Lula nominalmente, mas disse nessa oportunidade que seguiria a orientação do partido. E o partido dele, o PDT, vai com o Lula. Acontece que quando esse apoio do PDT é oferecido... É só uma pausa aqui. O PDT declarou apoio ao Lula. O Ciro fala que vai seguir a orientação do partido. Portanto, até o Álvaro entendeu que o Ciro vai votar no Lula. Agora, campanha, o Ciro deixou claro
200 mil vezes, não faz nunca mais. Ah, mas é porque agora tem adotado. O Ciro avisou antes. O Ciro avisou que não faria, sabendo que se não fosse ele no segundo turno, estaria certamente Lula e Bolsonaro. Então o Ciro avisou, tá avisado. Então, quem esperava Ciro fazendo Lzinho como uma turma aí, não era bom não ter criado expectativa quanto a isso. Então, grave esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ao ar no dia 22 de outubro. Grave no dia 21, 14h39. Até agora, não, o que nós temos de fato é esse vídeo aqui do Ciro, dizendo que vai seguir a orientação do partido, de outras coisas mais, que vai seguir na luta, continuar estudando os problemas do Brasil, apontando as soluções. Isso é que eu acho que é o fundamental. E o Ciro fez isso na campanha o tempo inteiro. Né? Desde a pré-campanha, proposta, renda mínima, né? Tirar os nomes da pessoa do SPC, reindustrializar o Brasil, questão da educação, da saúde, sobre combate à corrupção, fez seminário sobre a Petrobras. Então tá lutando e vai continuar lutando depois. Sendo candidato ou não, não sei. Mas ele continuará na luta de alguma forma. Ao PT do Lula, quem aparece não é o Ciro, não é o candidato, não, é o presidente do partido dele, do PDT, o Carlos Lupe. Estar ao seu lado não é favor, é uma obrigação. Muita honra de estar ao seu lado, muito obrigado por o senhor servir ao povo brasileiro. Do Ciro mesmo, nessa oportunidade, nem sinal, não estava lá. E nessa ocasião, o próprio Lula deu sinais de que uma aproximação do Ciro seria muito bem-vinda, seria desejada por ele. Vejam o encantador de serpente. Aqui, né, muita gente cai. E também a história do Ciro, sabe, não é uma história de 3,5% de voto. O Ciro vale muito mais do que isso, é mais importante que isso, significa mais do que isso. E vocês sabem, porque não é a primeira vez que eu falo. Ó, prestem atenção nessa parte, que é que eu não sei, deixa pra lá. E tem 3 políticos no Brasil que eu aprendi a gostar de graça, mesmo quando eles falam coisas contra mim. Um era o Mário Covas, sabe, que era turrão, mas toda vez que ele precisou, o PT apoiou ele. Toda vez que ele precisou, o PT apoiou ele. Gravem bem isso. Outro era o Requião. E o Requião era muito turrão, falava muito mal do PT, às vezes ofendia o PT, mas eu gostava do Requião. E sempre que nós pudemos, nós apoiamos o Requião. E outro é o Ciro Gomes. Opa! Sempre que pudemos, apoiamos o Requião. E outra é o Ciro Gomes. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro, nós, sabe, almoçamos junto, bebemos junto, jogamos bola junto. Ou seja, o Ciro é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta. Mas não adianta. E nunca apoiou Ciro Gomes. Por que você não falou, Lula? Porque apoiou o Mário Covas, apoiou o Requião e o Ciro Gomes nunca. É sempre assim, é sempre o PT, 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 PT. Em 98 e 2002, o Ciro Gomes disputou a presidência contra o PT. No segundo turno foi lá, apoiou, depois virou ministro. 3 anos e 4 meses à frente do Ministério da Integração Nacional. Tirou do papel a transposição de São Francisco. O Bolsonaro parece que foi o pai, né, da obra. E o Lula também. Poucos falam no papel de Ciro Gomes, porque o Lula quis desistir várias vezes. E o Ciro comprou as brigas e tirou do papel e começou. Ah, teve problema depois, teve, aí o Ciro não tem nada a ver com isso. O Ciro fez o principal que ninguém tinha feito antes, tirar do papel e colocar aquele projeto em prática. 2006, o Ciro Gomes, para ajudar o PSB a superar a cláusula de barreira, foi candidato a deputado federal proporcionalmente o mais votado do Brasil. E aí não gostou da experiência. Em 2010 era a vez de Ciro Gomes ser o presidente. Só que aí o Lula, para ser alguém do PT, né, foi lá com a Dilma Rousseff. O Ciro aparecia em algumas pesquisas muito à frente da Dilma, inclusive. Mas aí o Lula não. Se acertou com o PSB de Eduardo Campos, colocou a Dilma para ser a candidata. Michel Temer de vice com o Ciro avisando. O Michel Temer é líder de um grupo de poucos escrúpulos, chamava o MDB de quadrilha. Mas colocou o Michel Temer, não. O Ciro tá magoado, a Dilma dizia. Tá lá, a mágoa do Ciro virou o quê? Michel Temer depois chamado de golpista. Para depois aqui agora, recentemente, tá aí o Lula fazendo alguns acenos aí e tal, e no final, né, continua chamando o Temer de golpista, o Temer não gosta. Mas o Ciro avisou. Em 2014, aí a ideia de muitos era o quê? O Lula até voltar, mas a própria Dilma comprou a briga ali e aí conseguiu a sua reeleição. Em 2018, o Lula da cadeia, vou falar disso daqui a pouco. Insistiu que era candidato sem poder ser, em vez do PT apoiar o Ciro Gomes. Então apoiou o Mário Covas, apoiou o Requião, mas o Ciro nunca recebeu apoio do PT. Mas, né, tomou cerveja junto. Aí o Lula acha essa conversa aqui de encantador de serpente e ia pegar de novo o Ciro.
Nada do Ciro aparecer, nada de uma fotinho que seja do lado do Lula, né? E é isso que nos leva à coluna da Malu Gaspar. A proposta do PDT é Ciro Gomes para ajudar Lula no segundo turno. E aqui, logo de cara, a gente vai ler que o Ciro Gomes, ele tá meio teimoso. Olha lá, Ciro se recusa a declarar apoio explícito a Lula, ou a se engajar na campanha, como fez Simone Tebet. O exemplo da Simone Tebet é muito interessante porque mostra um caminho que o Ciro Gomes poderia seguir se ele quisesse, né? Não precisa haver nenhuma contradição. Ele não precisa fazer nenhum elogio explícito ao Lula, não precisa sequer retirar as críticas dele ao PT. A Simone mesmo, ela não precisou de nada disso para fazer oposição ao bolsonarismo. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos usar a propaganda aqui. O mercado de streaming está... Mas a questão aqui, pessoal, enquanto dá aqui pra gente pular o anúncio, a Simone Tebet, ela tá indo pra rua, ela tá fazendo campanha, tá reunindo com a elite do mercado financeiro também. Ei, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui agora. Quando cometeu o erro de chamar para si um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Exemplo dado, a gente volta para a coluna da Malu Gaspar sobre o Ciro Gomes nesse segundo turno. Ali a gente vai ler que o que estão pedindo para ele fazer é o que fez a Simone Tebet, saca só. Se não pode ajudar Lula diretamente, que pelo menos Ciro parta para o ataque contra Bolsonaro, com sua peculiar verborragia. Ciro, porém, resiste. Ainda... Aqui só uma pausa sobre essa proposta. Assim, Ciro subir no palanque com o Lula sem chance nenhuma, zero. Ciro fazer Lzinho, né? Não tem condições mínimas disso. Sobre a proposta do Ciro fazer vídeos atacando o Bolsonaro, tá, eu praticamente não tenho nada contra. Né? O Ciro esquece o PT, esquece o Lula, não cita nem o nome do ex-presidente, não elogia, ok, só reforça as críticas que ele já fez em relação ao Bolsonaro. Tudo bem, né? Isso aqui manteria a coerência de Ciro Gomes, só que, né, muito amigo meu falou, William, mas já tem um monte de vídeo do Ciro fazendo isso, então... né, talvez até a própria equipe que administra as redes do Ciro poderia compartilhar de novo esses vídeos já feitos nos podcasts, na Ciro Games, ou o próprio PT, se quiser, usa. Vai lá, isso é público, tá na internet aí, mas não usa. Então, assim, realmente eu não sou contra, se o Ciro quisesse, a partir de amanhã, né, fazer vídeos, enfim, tweets, se posicionando sobre vários assuntos, ok, mas eu também não me sinto confortável de cobrar dele esse tipo de postura, porque ele fez muito pelo país, ele lutou muito. Né? A pessoa fala, mas bateu no PT, bateu também no Bolsonaro. Fez críticas corretas ao atual presidente, enquanto ficava uma turma aí preocupada com questões periféricas, o Ciro ia no cerne da questão. Carteira de crédito do Banco Brasil, a venda dos gasoduto e oleoduto, a venda da BR, enfim, outras questões mais, né, sérias, graves, do atual governo. Então o material do Ciro criticando o Bolsonaro tem de sobra. Não superou a mágoa acumulada contra o... Mas reforço, se o Ciro decidir amanhã fazer isso aqui que o PDT, alguns quadros do partido estão pedindo, tá tudo certo. Eu acho que isso aqui não pegaria mal para ele, mas também achar que não fazer isso, que isso aqui é um ponto, tem que tomar cuidado. Que aí vai cair naquela narrativa assim, mas se o Ciro tivesse feito o vídeo, teria evitado uma possível vitória de Bolsonaro. Então, o Ciro fazendo isso evitaria até esse tipo de levantação, na minha opinião, leviana, que pode acontecer no futuro, mas se ele não fizer também, está no direito dele de cumprir aquilo que ele falou, que é de, num eventual segundo turno, não fazer campanha. Ex-presidente e contra o PT. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, o presidente nacional do PDT, que é o Carlos Lupe, e o secretário nacional do partido, que é o Manuel Dias, têm se empenhado na difícil missão de convencer Ciro a sair da profunda submersão em que entrou após ficar em quarto lugar no primeiro turno. Seguindo com a leitura, a gente vai ver que tem uma questão familiar que... Seguindo com a leitura, porém você pulou a leitura, Álvaro Borba, e eu peguei aqui, mas vamos ver. Ele vai citar que tem uma questão familiar. Agrava o negócio aí, ó. Saca só. Para piorar as coisas, Ciro também culpa o PT pelo racha com os irmãos Ivo e Cid, que apoiaram o candidato de Lula no estado, o Eumano de Freitas do PT, contra o Roberto Cláudio, que é do PDT. Eumano venceu a disputa já no primeiro turno. E agora... Opa, vamos pausar aqui, porque são 4 motivos levantados pela coluna da Malu Gaspar. Você pode concordar, discordar, mas ela colocou 4 pontos. O Álvaro pegou só o último, de fato, uma questão grave em relação ao que aconteceu lá na família, mas vamos ver aqui. Vamos antes, né? Ele não mostrou, mas eu mostro. Mas Ciro é só ressentimento, segundo a Malu Gaspar. É sempre assim, né? Na conta de ressentimento. Com Lula por conta de uma série de motivos.
O primeiro a ser lembrado em suas conversas com os correligionários é ter se sentido traído pelo PT em 2018. Segundo ele, o partido havia firmado um compromisso de apoiá-lo para a presidência caso Lula não pudesse concorrer. Em setembro de 2018, o petista, que estava preso em Curitiba, Coluna da Malu, após ser condenado no âmbito da Lava Jato, teve a candidatura barrada pelo TSE. Mas o PT colocou o Fernando Haddad para substituir Lula e Ciro concorreu sem o apoio dos antigos aliados, né? Não só sem o apoio deles, como também o PT e o Lula tiraram, né, de Ciro Gomes o apoio do PSB. E aqui vale lembrar, enquanto o Lula mentia que era candidato da cadeia, o Ciro alertava que o PT estava colocando o Brasil para dançar à beira do abismo. Enquanto o Ciro dizia que Bolsonaro era um projeto de Hitlerzinho tropical, talvez vocês se lembrem dessa afirmação, Haddad ia na cadeia toda segunda visitar o Lula e andava com a máscara dele nas ruas, e o Ciro falava isso, mesmo se der certo, no eventual vitória do Haddad, vai dar errado. Como é que você tem um presidente, né, por procuração, um presidente sem autoridade? Então Lula preso, trabalhou de várias formas para prejudicar Ciro Gomes, e aí o Álvaro Borba pulou essa parte aqui da coluna da Malu Gaspar. Outro motivo pelo qual o pedetista não perdoa nem o PT e nem o Lula foi a disseminação da fake news de que ele abandonou o Brasil no segundo turno ao viajar para Paris na reta final do pleito. Aqui a Malu vai destacar que, na verdade, Ciro viajou entre o primeiro e o segundo turno, mas voltou para o Brasil a tempo de votar em Haddad. Então Lula, na maior cara de pau, ajudou a espalhar essa mentira. É inacreditável. Tem registros, tem vídeos disso, e até hoje tem muita gente que conversa. Falei, mas que papelão, o Ciro em 2018 nem votou no Haddad. Eu falo, votou. Ah, mas o Lula falou que não votou. Então isso aqui também o Álvaro Borba esqueceu de colocar no vídeo. E outro motivo é que o ex-governador, no caso Ciro Gomes, ainda se queixa do assédio do PT aos pedetistas para que abandonassem a sua candidatura e aderissem a Lula ainda no primeiro turno. Nas palavras do ex-presidenciável, uma cooptação fisiológica. Isso aqui teve demais mesmo. Vamos voltar aqui para o vídeo do Álvaro. O principal. O que é que faria o Ciro deixar de ser tão passivo no segundo turno? Diante de tanta mágoa e divergência, um interlocutor de Ciro acha que a única forma de convencê-lo a sair do imobilismo seria o PT fazer mais gestos. Quais gestos seriam esses? Aparentemente, nem o próprio Ciro sabe. E nesse... Gesto. Isso aqui segundo o interlocutor que falou com alguém da coluna da Malu Gaspar. Olha, o PDT fez ali 3 exigências, né? Depois incluiu mais uma. Eu até agora não vi o PT falando abertamente, defendendo abertamente. Tem essa questão do programa Nome Limpo do Ciro lá, que é tirar os nomes da pessoa do SPC. Ok, vi o PT circulando aí alguma coisa, algum material sobre isso, mas também não está tão próximo àquilo que o Ciro tinha falado antes. Então, assim, esses gestos aí eu vou te falar, viu? Ponto, talvez valha a pena a gente ouvir o Gregório do Vivier, que foi uma figura fundamental na trajetória que o Ciro traçou nessa campanha de 2022. Você certamente lembra quando o candidato intimou o comunicador para o debate. Em plena campanha, Ciro, poxa, você é melhor do que isso, cara. Você é um cara crescido. Esse foi um movimento meio anormal para uma campanha. E colocar um negócio desse aqui, de fato, esse debate aqui na época ajudou o Ciro a furar muitas bolhas, mas eu fiz um vídeo sobre um debate de péssima qualidade, não teve conteúdo propositivo. Poderia ter sido evitado, sim, mas na ocasião as pesquisas logo em seguida não apontaram queda do Ciro por conta desse debate. Evitável, totalmente evitável. Mas aí o Álvaro faz questão de vir aqui colocar esse trechinho, 6, 7 segundos do Gregório, depois coloca de novo. Né? O candidato chamar o comunicador para debater, não se vê isso todo dia, né? De qualquer forma, foi um desastre para a campanha do Ciro. Mas vamos lá, Gregório do Vivier sobre os problemas do Ciro Gomes na TV Democracia. Nossa, você vai pegar o Gregório do Vivier para trazer a opinião dele, do que ele acha. Vamos lá só para vocês verem. Olha, uma coisa que ficou muito clara naquele debate, para mim, pelo menos, acho que eu cheguei a falar isso, é que o problema do Ciro não é corrupção, o problema dele com o PT não é sobre corrupção, nem é sobre ideologia, nem é sobre nada disso, não é sobre programa, é uma discordância que tem muito mais a ver com uma vontade de protagonismo dele. E isso fica muito claro quando ele, por exemplo, ele negou, tá, na campanha, o Lula chamou ele para ser vice, só que ele falou que ele queria que o Lula fosse vice dele, ou que o Haddad fosse vice dele, ou seja, é protagonismo que ele sempre teve atrás, não é programa, não é lutar contra o fascismo, não é nada disso, era sempre sobre ele, e não é o momento dele, claramente, as intenções de voto sempre disseram que não era o momento dele. Então,
cada um tem o seu desejo, todo mundo pode se candidatar à presidência se quiser, não basta se filiar a um partido, tem mais de 55 anos e tal. Mas para você virar uma pessoa viável, você tem que ter intenções de voto. Isso ele não tinha já. Então o apelo para ele foi que era irresponsável. Hoje, no Brasil, lutando contra o fascismo, você botar a sua vida, a sua candidatura, a sua face, a sua pessoa em primeiro lugar. Ok? Sempre tem um inimigo do outro lado para justificar um voto no Lula. Ele falou que protagonismo, ele. Lula é candidato desde 89, ou ele ou alguém amando dele. 89, 94, 98, 2002, 2006. Aí em 2010 ele não podia ter o terceiro, colocou a Dilma, que muitos falam que era colocar a Dilma para ele, o Lula continuar mandando. 2014 a Dilma, 2018 preso ele. Aí como não podia ser ele, foi o Haddad com a máscara dele. 2022 ele. E quer falar que o Ciro está em busca de protagonismo? O Ciro já abriu mão várias vezes para apoiar o PT. Talvez achando, né? Não, um dia o PT vai me apoiar, vai me ajudar. E nunca apoiou. Então, se tem alguém que quer protagonismo, é o Lula. Que, tem voto. Tem mesmo. Lula falando da cadeia. Como é que pode alguém que tem 30% abrir mão para quem que tem 10%, não sei o quê? Então vai lá. E a rejeição de quem tem 30%? Lula, quando voltou para o jogo político, tinha 29 e 30. Só bater no Google IPESP, março de 2021. Aí depois ele veio crescendo. Por quê? Porque virou, é o cara mais forte para derrotar Bolsonaro. E a rejeição? Altíssima. Praticamente igual a de Bolsonaro agora. Teremos um segundo turno baseado em quem for o menos rejeitado um pouquinho, ganha. Então tem traços de personalidade que influenciam nas... Segundo a opinião do Gregório do Vivier, que faz parte daquilo que muitos chamam, né, da esquerda do Leblon, né, da esquerda estética, esquerda caviar. Decisões e na racionalidade com que essas decisões deveriam ser tomadas, claro, né? Mas tem mais, tá? É que às vezes parece que o Ciro não reconhece o Bolsonaro como uma ameaça contra a democracia no Brasil. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral. Acho que deu pra entender, né? Talvez ele não veja o Bolsonaro como uma ameaça contra a democracia. O fato é que ele não age. Será que o PT vê? Porque em 2018, insisto, o Ciro chamava o Bolsonaro de projeto de Hitlerzinho tropical e o PT brincava com o Brasil. O Paulo Henrique Amorim, saudoso jornalista, que faz muita falta ao jornalismo brasileiro, já faleceu, alertou no primeiro turno, falou, o PT vai parir Bolsonaro. Pariu! E o Ciro lutou muito. Como se o Bolsonaro fosse uma ameaça contra a democracia. Isso mesmo depois do Bolsonaro ter mandado a Polícia Federal de maneira super arbitrária na casa do Ciro Gomes, né? Olha, é uma... Mas isso aqui também tinha antes do Bolsonaro entrar. Né? Quem dera isso aqui tivesse começado agora. Esse problema aqui já é antigo. E se o Bolsonaro ganhar, cabe às instituições continuarem vigilantes como estão. Porque, segundo muitos, era um terrorismo. 7 de setembro vai ser o golpe. Aí não teve de novo. Aí muitos falaram que não teria nem eleição. Não vai ter nem eleição, não vai deixar ter. Aí não vai ter segundo turno. Tá tendo. Então é claro que a gente tem que ficar sempre vigilante. Esse é um papel. Agora... Eles querem o quê? Tudo isso aqui é meio que para colocar, já para desenhar. O Lula perdeu. Mas o Ciro foi para Paris. Eles estão querendo renovar isso. Uma aposta muito arriscada. Lembrando que o foi para Paris também não teve impacto nenhum na derrota do Haddad. Porque o Ciro foi, não fez campanha, como disse que não faria, e voltou para votar. Essa que o Ciro está fazendo. Porque se houver um risco contra a democracia brasileira, então também há um risco contra o Ciro Gomes. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Um vídeo até um pouco mais longo do que o normal. Insisto, eu respeito quem vier aqui e falar, não, eu acho que o Ciro tinha que estar fazendo campanha. Ok, cada um tem a opinião que quiser. Eu, converso com algumas pessoas falam, William, mas o Ciro, fez o que tinha que fazer, tá? E já está transferindo a maior parte dos seus votos para o Lula. Porque o eleitor hoje também não é gado. Não, vai ali, quem que ele falar para votar, vai votar. Já fez a declaração, seguindo a orientação do partido. Isso aí ficou claro, tanto é que o próprio... Álvaro aqui sabe, dessa orientação do partido, todo mundo sabe. O próprio Bolsonaro usa a imagem do Ciro na propaganda do Bolsonaro, colocando o Ciro como farinha do mesmo saco, junto com o Lula, Fernando Henrique, Marina Silva e também lá o Alckmin. Então isso aí o povo está sabendo, de que o PDT, partido do Ciro, está apoiando o Lula e a transferência de votos já está acontecendo. Nunca vai ser de 100%. O Ciro pode dar pirueta fazendo L, que não vai transferir 100%. Então, se o Ciro quiser se engajar de alguma forma a mais na campanha, ok, não vou vir aqui criticar,
mas, né, depois de tudo que ele fez, trabalhou, lutou e avisou que não subiria em palanque, ele está simplesmente sendo coerente com aquilo que ele falou até esse primeiro turno. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhar esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.